Então vamos lá, tópico 4 da sua apostila, 4A, diz assim: vem por meio da obra suficiente de Cristo e sua graça operante. O que vem, né? A justiça de Deus, né? Que é o tópico 4A aí. A justiça de Deus vem por meio da obra e sua graça operante. Deixa eu explicar essa frase e aí a gente começa a abrir alguns textos. Primeiro, a obra de Cristo Jesus na cruz, a gente já falou isso na primeira aula, o irmão citou o texto ainda de Pedro, ela é suficiente para salvar o homem de Adão até o último homem que vai existir. Ok? Ela é completamente suficiente. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele levou os pecados dos homens que vão crer nele, desde Adão até o último homem que vai existir. Por isso Pedro, ele explica dizendo que o sangue de Jesus opera com efeito antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo fosse mundo, o sangue de Jesus opera com efeito. É estranho para a nossa mente porque a gente vai falar assim, mas espera aí, se não existia mundo, ele ainda não morreu. Aí você vai lá para Apocalipse 13:8, que vai dizer que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aí você fala, opa, aí complicou mais ainda a minha mente. Como é que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, se ainda não existia mundo? O que está falando nesses textos é sobre o plano de Deus. Como Deus não pode falhar, para a gente poder entender mais simples, como Deus não pode falhar, tudo aquilo que ele estabelece como plano futuro é fato histórico. Tudo aquilo que ele estabelece como plano futuro é fato histórico. Por quê? Porque Deus não pode falhar, não vai fugir do plano de Deus. Lembra daquela citação de Jó, 42:2, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O que o Jó está dizendo? Está dizendo assim, eu entendi que o Senhor é todo poderoso e que tudo que o Senhor quer fazer, o Senhor faz e não tem quem possa impedi-lo, não tem quem possa mudá-lo. Por isso que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Porque no plano eterno de Deus, Jesus morreria, né, no momento oportuno da história. No plano eterno de Deus, ele se entregaria por cada um de nós que nele cremos. Então, ele foi morto antes da fundação do mundo no seu plano. E esse plano é suficiente para a operação do sacrifício de Cristo. Por isso, o homem, no Velho Testamento, era salvo pela obra de Cristo Jesus na cruz. Ele era salvo esperando que um dia Jesus morreria na cruz do Calvário para consumar a fé dele cada vez que ele matava um animalzinho, pedindo perdão e derramava sangue. Cada vez que ele fazia isso, ele demonstrava fé na esperança do Messias. Jesus viria, um dia Jesus virá, um dia virá o Redentor, um dia virá o Messias, e ele sim morrerá na cruz por mim. É claro que não era Israel que pensava assim como nação, não é isso? Né? Alguns, uns eleitos, os que criam, esperavam assim. Jó esperava assim. Eu bem sei que o meu Redentor vive e que de sorte, né, que um dia ele se levantará de sobre a terra, Jó disse. Então Jó não só acreditava que o seu Redentor, o Messias, Jesus, vivia, ou seja, era Deus vivente, ele não sabia, nunca tinha visto Jesus. Jesus vai se manifestar bem depois de Jó, né, no Novo Testamento. E ele também deixa claro de que ele ressuscitaria, que ele se levantaria de sobre a terra. Então, tinha uma expectativa sobre isso, né? Já tinha uma fé sobre isso, deixa eu corrigir, né? Não expectativa, mas uma fé de que viria o Messias e que haveria ressurreição. Então, a gente consegue ver vários nuances no Velho Testamento a respeito da cruz de Cristo. Por isso que ela é suficiente por todos os tempos. Ela é suficiente porque ela levou todos os nossos pecados, nós que cremos. Todos. Por isso que ela é suficiente.
ela não é parcial. Muitos de nós evangélicos acabam pregando uma cruz parcial, sem perceber. Se você perguntar para um evangélico, o sacrifício de Cristo é suficiente? Ele vai dizer sim. Aí você diz assim para ele, em seguida, passa um tempinho e pergunta assim, e o pecado que você cometeu amanhã, que você vai cometer amanhã, já está perdoado? Ele vai dizer não. Eu tenho que confessar para pedir perdão, para depois ser perdoado. Então, nessa concepção, você concorda que o sacrifício de Cristo não fez efeito ainda no pecado do futuro dele? Concorda? Para fazer efeito depende dele, né? Ele tem que confessar, ele tem que orar, ele tem que pedir perdão, é ou não? Sendo assim, o sacrifício de Cristo é suficiente? Não. Dependeria dele. Ele seria co-expiador. Ele estaria contribuindo para a sua própria expiação de pecados. Então, essa mentalidade é uma mentalidade que diminui o sacrifício do Cordeiro. O sacrifício do Cordeiro, a Bíblia diz, que levou sobre ele todos os nossos pecados, presente, passado e futuro, como falamos na aula passada. Então, ele é suficiente. Além dele ser suficiente, ele é operante. O que isso significa? É importante a gente saber que Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado dentre os mortos, e você crer nisso, não é uma fé simplesmente em um fato histórico. Olha, eu creio piamente que ele morreu e que ao terceiro dia ressuscitou. Ok? Outros podem dizer assim, eu posso dizer assim, ó, e ele ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus não morreu numa sexta-feira. Já começa por aí, que não bate a matemática, né? Ok? Jesus não morreu numa sexta-feira, como a maioria diz. Jesus morreu provavelmente entre quarta e quinta, que daí dariam 3 dias e 3 noites no calendário judaico, que começa a contar um dia às 6 da tarde daquele dia, né, quando hoje às 6 da tarde começa domingo. Então eles contam diferente. Mas isso é só um pitaquinho para te dar a curiosidade para você estudar. Agora, ponto central, ele é operante, não só um fato histórico. O que isso significa? Significa que quando você crê no sacrifício de Cristo Jesus na cruz e a sua ressurreição, quando você crê de fato, esse poder da ressurreição, que é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo, ele atua em você também. E o que ele faz quando ele atua em você também? Ele faz com que você nasça, ele te recria, cria novamente. Ele te faz uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, nova criatura, né? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, somos feitura dele, diz a palavra de Deus também. Então, no dia em que você crê na ação de Cristo, você é regenerado, você nasce de novo, você é feito nova criatura, e essa nova criatura é adotada por Deus como filho, como filha. Perfeito? Ficou claro? Então, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente e ele é operante. Por isso que no batismo, a palavra suficiente, também no batismo as pessoas chegam assim e dizem assim, você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Não é essa a pergunta que fazem? Aí, Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador, ou seja, eu não preciso de mais nenhum Salvador, ou eu não preciso fazer nada, eu creio que ele é suficiente para me salvar, porque a sua graça é operante e o seu sacrifício é eterno e perfeito. Perfeito? Pegando aí, vamos dar algumas bases bíblicas. 2 Coríntios 5, 21. Acharam? Aquele que não conhecido por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, repito, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, vamos entender esse texto. Aquele que não conheceu o pecado, quem nunca pecou? Jesus. Ele se fez pecador, vamos parafrasear assim o texto.
Ele assumiu os pecados seus e meus, de todos aqueles que hão de crer, de todos aqueles que haviam crido. Ele assumiu sobre si na cruz do Calvário, e isso fez pecador. O quanto fez pecador? Suficiente para que Deus o abandonasse na cruz do Calvário. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Essa frase, que está até em aramaico, né? Depende da versão, Eli, Eli, lama sabachthani. Essa frase, ele está dizendo a pura e legítima verdade. Ele está agora distante do Pai, separado do Pai e de todos aqueles que hão de crer sobre ele. Pecado de todos os eleitos sobre ele. Quando ele se assume, se faz pecado, assume o pecado da humanidade e se faz pecado por mim e por você, o Pai então rejeita ali na cruz do Calvário a comunhão com o pecador Jesus Cristo. É até estranho isso, né? Chamar Jesus de pecador. Mas só para que você possa entender com clareza. Então, alguns dizem, esse foi o maior sofrimento de Cristo. Porque Jesus foi ali, perdeu ali a comunhão eterna que ele tinha com o Pai, desde a eternidade passada. Rompeu-se a comunhão ali, e ele então, o Pai se afasta dele. Por quê? Porque o texto do profeta Isaías dizia que os nossos pecados gerariam separação entre nós e o nosso Deus. E ele, como um homem, assumindo o pecado dos eleitos, ele então é um homem separado de Deus na cruz do Calvário. Então ele sente o peso do pecado da humanidade e é então separado de Deus na cruz do Calvário. Ele se fez pecado por nós. E ele morre como esse pecador. Só que Deus o declara justo, porque ele nunca pecou. Né? Então, quando Deus o declara justo por ele nunca ter pecado, Deus o ressuscita dentre os mortos com o corpo glorificado, um corpo eterno que ele o tem até hoje, seu corpo renascido, né? Glorificado, vamos dizer assim. Então, ele se fez pecado por nós. E note que nós somos feitos justiça de Deus nele, não é isso que o texto está dizendo? Nele, quer ver? Ó? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, nele. Então, quando nós cremos em Cristo, nós somos batizados no seu corpo, a Bíblia diz. O que isso significa? Baptismo, no grego, baptizo, significa mergulhar, imergir. Então, quando a Bíblia diz, nós fomos batizados no seu corpo, está dizendo que nós fomos mergulhados dentro do corpo de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? Nós somos o corpo de Cristo. Não diz que nós somos corpos de Cristo, vários, mas o único corpo de Cristo. Nós somos, por quê? Porque pela fé nós fomos batizados, mergulhados em Jesus. E uma vez que nós fomos mergulhados em Jesus, nós estamos então nele. E nele nós somos justiça de Deus. Nele nós somos justificados. Nele nós somos declarados por Deus justificados, perdoados dos nossos pecados. Deu para entender o porquê? Nele, ok? Por isso que a Bíblia também diz em alguns pontos que quando você comete pecado, você fere o outro, que é membro do mesmo corpo. Por exemplo, em Efésios 4, quando o apóstolo Paulo está falando da mentira, ele diz assim, não mintam uns aos outros, vós sois membros do mesmo corpo. Querendo dizer que se eu te engano, eu estou me auto-enganando. Concorda? Porque você faz parte do mesmo corpo que eu. O meu engano para você não vai fazer mal só para você. Vai fazer mal em conjunto, mutuamente. Então, é assim que a Bíblia nos trata, como um em quem? Em Cristo. Todo aquele que não foi batizado em Cristo, ou seja, todo aquele que de fato não creu para a salvação, mesmo que esteja no meio da igreja, ele não creu para a salvação.
Ele está no meio da igreja, ele gosta dos evangélicos, ele acha que é legal, ele gosta das músicas, ele gosta do pastor, o pastor é um cara muito gente boa, né? Só que ele não mudou nada na sua forma de viver, tem 15 anos que ele vai na igreja e continua sendo a mesma pessoa. Ou seja, essa pessoa nasceu de novo? A resposta é simples, não, essa pessoa não nasceu de novo. Então, se ela não nasceu de novo, ela também não foi batizada no corpo de Cristo. Então, ela não foi justificada pela fé. Ela pode ser muito gente boa, mas ela é um incrédulo dentro da igreja evangélica. Infelizmente, quanto mais a igreja evangélica cresce, mais incrédulos compõem a igreja evangélica nos últimos dias, né? Pessoas que até conhecem, vão explicar, ó, Jesus morreu, ressuscitou, né? Explica o que é a Páscoa, porque está há 15 anos dentro da igreja, mas não teve nenhuma transformação de natureza, né? Ainda é uma pessoa que odeia, que não perdoa, é uma pessoa vingativa, ou ainda está preso a vícios pecaminosos sexuais, está preso ao vício da mentira, está preso ao pecado, como está no meio, batizado em Cristo, que está nele, é que foi de fato declarado por Deus, justiça de Deus. Colossenses, vamos lá comigo. Colossenses 2. Versículo 8 ao 13. Colossenses 2, 8 ao 13. Diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar. Enredar aqui, a gente poderia traduzir como envolver numa rede, pegar com uma rede, né? Rede de pescaria, por exemplo, né? Aqui é a figura de um caçador, que ele vem e envolve com uma rede e pega, e detém, ok? Então, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Deixa eu te explicar. Aqui cita filosofia, e às vezes, sei lá, você gosta de filosofia. Não, irmão, eu gosto de ler livros de filosofia, e aqui o apóstolo Paulo está falando mal da filosofia. Não é da filosofia em si, ou seja, discussão, pensamentos e tudo mais, que o apóstolo Paulo está fazendo menção aqui. Ele está fazendo menção à filosofia da época, que ensinava, por exemplo, coisas espirituais, como Platão, dizendo que tudo que era matéria, né? Claro que Platão antecede, mas assim, filosofia platônica, na época era forte. Tudo que era matéria era coisa ruim. Ou seja, o corpo era uma coisa ruim. Aí surge daí, por exemplo, a seita chamada gnosticismo, falando isso, que tudo que é corpo, tudo que é corpóreo é ruim. Então Jesus tinha um corpo físico para essa seita? Não. Exato, ele era como se fosse um holograma, assim, né? Então, é dessa filosofia que o apóstolo Paulo está questionando, está criticando, está dizendo, cuidado para eles não envolverem vocês, né? E eles vêm com vãs sutilezas, eles são sutis. É comum as seitas serem assim. É comum. Por exemplo, os adventistas universitários ficam em aeroportos e vem assim, aborda você e fala, olha, eu estou vendendo livros sobre saúde para poder ajudar na minha faculdade. Ele começa uma conversa assim, né? E se você já sabe, já entende como que é a estratégia, você já pode até perguntar, falar, não, você é um adventista vendendo livros. Por que você não se apresentou assim? Os mormons chegam na frente das nossas casas e dizem assim, posso trazer uma palavra de Jesus Cristo? Né? Sempre estão ali, né, alguém que fala português e um americano tentando falar português. E aí
você fala, puxa vida, né? Um evangélico, ele quer falar de Jesus Cristo, por que não, né? E permite, né? As testemunhas de Jeová começam da mesma forma, compartilhando textos com a gente que a gente crê, compartilhando textos bíblicos na tua Bíblia, até que ganha a tua confiança, até que te enreda. Aí sim vão falar, essa Bíblia sua aí é mutilada, eu tenho uma nova tradução aqui, né? O Mormon vai fazer a mesma coisa, essa Bíblia sua aí não serve, eu tenho um livro aqui, um outro Evangelho de Jesus Cristo, né? E os Mormons. Então é sobre essas sutilezas que o apóstolo Paulo está falando aí. Com relação aos rudimentos do mundo, esse termo, a gente só consegue entender se a gente conhecer o gnosticismo. Senão a gente não entende o que é rudimentos do mundo. Os rudimentos do mundo, para aquela seita da época, o gnosticismo da época, era um espaço que havia entre os homens e Deus. E nesse espaço entre os homens e Deus, tinha os íons, que eram anjos. E esses anjos eram que a gente deveria adorar, cultuar, fazer orações e tudo mais, para poder ter relacionamento com Deus, para poder evoluir um dia, se tornar igual a Deus, né? Isso é gnosticismo. É semelhante, por exemplo, ao espiritismo. Semelhante ao espiritismo. Se você for ver, culto aos anjos, tem no catolicismo e tem no espiritismo, tem em cultos afros, e também a questão de evoluir e se tornar um dia igual a Deus, tem no espiritismo, né? Então, esse rudimentos do mundo era o que tinha entre os homens e Deus, o vão, onde estavam os íons, esses seres aí angelicais. Versículo 9, por que Paulo está escrevendo isso? Porque eram as seitas da época, eu citei aqui as nossas seitas, da nossa época, mas ele estava combatendo aqui as seitas da época dele. Porquanto nele habita, em Jesus, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Note aí, ele está dizendo assim, Deus habita em um corpo, concorda? Nele, em Jesus, habita toda a plenitude, tudo, completamente. Pleno significa completamente, Deus habita completamente em Cristo. Então, num corpo físico, ele está falando, habita a plenitude de Deus, e esse corpo é o corpo de Jesus Cristo. Está combatendo o gnosticismo aqui. Versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Note, ele diz assim, também nele, de novo falando que a gente está nele. Note isso. Também nele, batizados nele, dentro dele, estáis aperfeiçoados. Lembra que na primeira aula a gente disse que aos olhos de Deus nós somos justos e que aos nossos próprios olhos no espelho nos vemos. Lembra disso? Que a gente falou sobre isso. Então, nele vocês estão aperfeiçoados. Depois ele diz, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Se o pessoal cria em anjos, ele está dizendo assim, Jesus é o cabeça, é o líder, é o manda-chuva de todos os anjos, principados e potestades aí, como figuras, né, como palavras que se referem a poderes angelicais, a anjos. Ele é o líder, ele é o cabeça, ele é o supremo governante de todos os anjos. Dizendo o quê? Dizendo isso aí que vocês estão fazendo, vocês estão buscando seres inferiores. Concorda? Né? É isso que ele está falando para o gnosticismo aqui. Versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Deixa eu explicar isso. Ele aplica a circuncisão a todos os crentes, mas não a circuncisão física. Por que não por mãos humanas? Conta-se uma história que os rabinos da época deixavam crescer as unhas do polegar, né, as unhas ali dos dedos, e meio que afiavam as unhas dos dedos para usar como faquinha para fazer circuncisão em neném. Então, por isso, não por intermédio de mãos humanas, né, eles usavam ali a própria unha, meio nojento, né, doutora? Né, usavam ali a própria unha para fazer
a circuncisão. E aí o apóstolo Paulo diz, não por intermédio de rabinos ou por meios físicos, mas vocês foram circuncidados por Cristo. E essa circuncisão é no coração, né? Ele deixa claro em outro texto. É uma circuncisão de coração, é uma circuncisão de alma. Ele marcou vocês como povo deles. Versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Deixa eu explicar isso, porque é o tópico C, mas como cita aqui, eu já vou explicar também agora que fica mais fácil. Quando Cristo morreu, você também morreu. E quando Cristo ressuscitou, você também ressuscitou, porque você estava nele. Você fala assim, irmão, como entender isso? Vou explicar. Quando Cristo morreu, você também morreu. E quando Cristo ressuscitou, você também ressuscitou. Como que eu entendo isso, irmão Marcelo? Quando Cristo morreu, você também morreu. E quando Cristo ressuscitou, você também ressuscitou. Não é uma coisa que se entende, é uma coisa que se crê. Você entende Deus? Se eu falar para você assim, ó, Deus é eterno, nunca foi criado. Ele simplesmente é. Você entende isso? Você pode até dizer, não, entendo, ele é eterno. Só para falar você vai falar, mas vai ficar pensando, como assim? Não é isso? Então, a mesma coisa aqui. A nossa identificação com a morte e ressurreição de Cristo fez efeito em nossa vida no dia em que nós cremos. No dia em que nós cremos, a morte dele também foi a nossa morte. Morreu o nosso velho homem. A ressurreição dele também foi a nossa ressurreição. Ressuscitou um novo homem, que foi nascido de novo, pelo poder da ressurreição, recriado pelo poder da ressurreição, uma nova criatura. Então, isso você precisa crer, piamente. Primeira coisa. Segunda coisa que você deve fazer, e eu sempre, é perguntar, isso de fato aconteceu na minha vida? É uma pergunta simples. Se você olha para a sua forma de viver hoje, 15 anos depois que caminha com Jesus, e olha para a sua forma de viver antes, e não consegue ver mudança nem de mentalidade, eu digo para você que é melhor você se ajoelhar diante do Senhor e clamar para que Ele te salve e te faça nascer de novo. Porque assim, eu caminho com o Senhor desde 99. É claro que quando eu me converti, eu não mudei drasticamente. Mas quando eu fui convertido por Jesus, até hoje eu estou sendo santificado. E quanto mais caminho com Ele, mais as coisas que são pecado me incomodam. E mais eu vou deixando de praticar ou deixando de fazer determinadas coisas. E quando eu olho para quem eu era antes de Cristo, como eu pensava, como eu reagia, e para quem eu sou em Cristo hoje, eu falo, puxa vida, o Senhor já me transformou bastante. É claro que quando eu olho quem eu sou hoje e quem o Senhor pretende que eu seja, que eu ia falar Espírito Santo, que é Jesus Cristo, é a imagem de Jesus Cristo, esse é o plano de Deus para mim e para você, eu tenho vergonha de quem eu sou hoje. Ok? Mas quando eu olho para quem eu era, aquele maconheirito, né, eu falo, puxa vida, aquele rapazinho precisava se embriagar para poder curtir a vida. E depois que aquele rapaz foi convertido por Cristo, nunca mais se embriagou. Nunca mais fumou maconha. Nunca mais ficou indo por aí querendo pegar a mulherada, como era a mentalidade comum de um jovem, né? Que é comum de um jovem perdido, é claro, né? Então, essa morte e ressurreição de Jesus é o poder de Deus para a salvação,
de todo aquele que crê, é o Evangelho, é a mensagem do Evangelho. E por que é o poder de Deus? Porque opera em nós com efeito. Nós morremos com Cristo e também ressuscitamos com Ele. No batismo, é um símbolo. O batismo nas águas é um símbolo. Não é um sacramento, como diz o catolicismo. É um símbolo. E que símbolo é esse? Ele tipifica, ele simboliza que você morreu com Cristo quando é mergulhado e que você ressuscitou com Cristo quando sai das águas. Mas é um símbolo, porque só deve ser batizado quem já é nascido de novo, quem já é salvo. Então o batismo não é para descrentes, o batismo é para crentes. Então quando Paulo cita o batismo, ele cita aqui como um símbolo. Ou Paulo está citando aqui, que é o que eu creio, o batismo com que vocês foram batizados. O batismo na morte, quando Cristo morreu, você foi mergulhado com Ele na morte dele. E quando Cristo ressuscitou, você também foi batizado na sua ressurreição. Mergulhado na sua ressurreição. Ou seja, mergulhado no corpo de Cristo, você participou com Ele da morte e você participou com Ele da sua ressurreição. Um dia, isso vai ser muito claro para você. Você vai olhar para o seu corpo e vai ver o seu corpo glorificado. Um dia, você vai olhar para quem é Jesus e vai olhar para quem é você e vocês vão ser semelhantes. Semelhantes. Você nunca vai ser Deus. Não pensa uma bobagem dessa. Mas você vai ser semelhante a Jesus, homem glorificado. E aí vai fazer sentido isso. Você vai falar, não, realmente, aquele poder da cruz do Calvário e aquele poder da ressurreição operou em toda a minha vida. Me fez nascer de novo, me santificou e hoje me glorificou, me tornando semelhante a Cristo. Ok? Só para a gente poder aí concluir. Concluindo a leitura de Colossenses, o versículo 13 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados ou delitos. Quantos pecados aí ele diz? Todos. Claramente. Todos. Então, a vocês, Paulo está dizendo, a vocês quem aqui? Né? Curso de teologia é importante a gente entender tudo que a gente está lendo. A vocês gentios, ele está dizendo. Por que ele está dizendo a gentios? Ele está escrevendo aos crentes de Colossos. A maioria da igreja era gentil. O que é gentil? Alguém que não é judeu. Então o gentil é circuncidado? Não. Por isso que ele diz, pela incircuncisão da vossa carne. Vocês gentios, quando estavam lá vivendo incircuncisos, vivendo como se Deus não se importasse com vocês e como se vocês não se importassem com Deus, lá nessa condição de pecado, ele chamou vocês e perdoou vocês e deu vida para vocês e perdoou vocês de todos os seus pecados. Ok? Ficou claro? Perfeitinho? Voltando para a referência da apostila. A próxima referência é Romanos 8:1. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos 8:1. Acharam aí? Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem versão que vai pôr ponto final e tem versão que vai pôr vírgula aí. E a versão que colocar uma vírgula aí vai dizer para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? E tem versão que põe ponto final aí. Não tem problema, se você tem uma versão que põe ponto final aí, não tem problema, porque se você continua lendo, ele vai dizer a mesma coisa no contexto, né? Que não andam segundo a carne, ele vai falar sobre isso
no versículo 3, por exemplo, e 4, né? 3, na verdade, e 4 também. Então, tanto faz, não tem problema nenhum. As duas traduções vão trazer o mesmo conteúdo dentro do capítulo. Mas o versículo 8:1, do Romanos 8:1, a melhor tradução é ponto final mesmo. Né? Nesse versículo, esse não ande segundo a carne, mas segundo o Espírito é um anexo. Porém, é muito verdadeiro, porque só não há condenação para aqueles que nasceram de novo. Só não há condenação para aqueles que foram justificados, porque esses foram perdoados dos seus pecados. Os demais estão debaixo de condenação e andando segundo a carne, ok? Então, tranquilo aí. Pode perguntar, irmão Denis. Eu não gosto desse termo, como falei na aula passada, porque assim, quando você chega num perdido e você diz para o perdido assim, você aceita Jesus como seu suficiente e único Salvador, você dá autoridade para ele. Parece que Jesus está sujeito a ele. Você está dizendo, se você decidir agora aceitar Jesus, você recebe ele. Mas se você decidir agora recusar Jesus, você também recusa ele, não é isso? Quando você está falando para uma pessoa, perguntando, você aceita Jesus, você está dando as duas possibilidades para a pessoa. Agora, quando você prega o evangelho verdadeiro, você fala assim, você está perdido em pecado. Se você continuar nessa vida, você vai para o inferno. Só Jesus pode te salvar dessa condição miserável e pecadora. É diferente de perguntar para ele se ele aceita Jesus. Você pregou a palavra para ele e disse para ele, olha, você é culpado. Você é pecador, você está indo para o inferno e a sua única esperança é Jesus, é diferente. Até a oração é diferente. Quando ele for orar, quando ele entender o evangelho e for orar, ele vai implorar por perdão. Agora, o homem que é enganado, ludibriado, pensa que é o autor da sua própria salvação, que ele aceita Jesus e recusa, e aceita e recusa durante sua caminhada cristã, né? Porque eu já vi vários falarem isso, olha, eu estou desviado. Por que você está desviado? Fiquei aí meio chateado com os irmãos, eu estou desviado porque as coisas não deu muito certo na minha vida, né? E aí, o que você vai fazer? Um dia, quem sabe eu volto para os caminhos do Senhor. Quem que é Senhor? Ele ou Jesus? Não, mas nesse discurso, é Ele. O dia que ele quiser, o Senhor está à disposição dele, não é assim? Né? Essa é a mentalidade dele. Mas a mentalidade bíblica verdadeira é que o Senhor dá oportunidade quando quer. Tem um momento do tempo em que o Senhor diz assim, agora chega. Agora chega. Não, está dizendo todos quantos receberam, não é assim que está escrito? Sim, mas no original é isso? É isso? Receberam, por isso a tradução é receberam e não aceitaram. Agora, se você disser assim, irmão, mas o crente pecador também aceitou Jesus. Ele recebeu e aceitou. Eu digo sim, mas não é a melhor forma de pregar o evangelho. A melhor forma de pregar o evangelho é o bíblico. Por exemplo, a Bíblia diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Você acha que aquele irmãozinho lá que falou, um dia se der eu volto para os caminhos do Senhor se eu quiser, talvez eu volte. Ele tem no coração esse texto? Buscai o Senhor enquanto se pode achar? Invocai-o enquanto está perto? Não, ele está achando que está sempre à disposição dele. Jesus é o servo dele, ele é o Senhor. E se a gente não quebrar essa soberba, nunca ele vai crer em Cristo Jesus para a salvação. Nunca. A Bíblia é muito clara, ela quebra a soberba humana. Ela diz, o homem é como um vapor. Hoje existe, amanhã se desvanece. Quem é o homem, ou quem é o filho do homem, para que o Senhor se importe com ele? Pergunta o Velho Testamento, o autor do Velho Testamento, salmista. Então,
É essa a questão. Você tem que pregar o verdadeiro evangelho e não esse evangelho fraco que está sendo pregado ultimamente. Esse evangelho doce, atrativo, atraente, que muda até a voz, vai fazer um apelo, muda a voz, põe um som ambiente para sensibilizar as pessoas, emocionar as pessoas, conta uma história bonita, e aí faz um apelo. Aí a pessoa vai lá, chora, levanta a mão, faz tudo ritual emocional que criaram um ambiente para a pessoa fazer isso. Só que sai de lá, continua vivendo na pornografia, na prostituição, roubando, sendo a mesma pessoa. Porque não nasce de novo assim. Só nasce de novo quando de fato crê no evangelho da morte de cruz. E a morte de cruz envolve a morte do pecador. Aquele que quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a mensagem de Cristo. Ah, está cansado e sobrecarregado? Vocês que estão cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo? O que é jugo? Jugo era um pedaço de pau que colocava na cabeça de um jumento, por exemplo, de um boi, e prendia dois juntos. Uma madeira que prendia dois animais juntos, para fazer esses animais trabalharem juntos. Quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, o que ele está falando? Ele está falando, vem cá, ó, se prende comigo aqui, ó. Vem aqui que eu vou prender você comigo no meu jugo e aí eu vou te ensinar. Você vai trabalhar comigo, você vai andar comigo. Eu vou arrastar você, se for o caso, porque ele é o boi forte. E eu vou te ensinar. Esse é o evangelho, irmão. Todo o resto é água com açúcar. Não é remédio. Não cura o homem. Não liberta o homem. É que a gente fica preocupado, assim, o que eu tenho que perguntar? Vou te contar uma história de um homem que é conhecido como o príncipe dos pregadores, hoje, né? Porque já morreu. Charles Spurgeon. O Charles Spurgeon, um dia, ele relata isso, ele foi testar a acústica do templo. Testar a acústica, não tinha microfone naquela época. Ele era um pregador batista. E ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fez isso, citou um texto. Ele conta a história que tinha um homem lá fora, um jardineiro, ouviu esse texto e entrou chorando no templo. Chorando, já se rendendo a Jesus Cristo. Então, querido, não tem um versículo assim que você fala, esse versículo eu uso para evangelismo, esse não. Não tem. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus, que pode usar qualquer texto da Bíblia. Tinha um irmão em Cristo, chama Walter, tem ainda, é vivo, não reside mais por aqui. Congregamos juntos numa igreja e ele contou da conversão do pai dele. O pai dele era católico e ele viu, lendo a Bíblia, que Abraão era crente, o crente Abraão. E ele falou, puxa vida, se Abraão era crente, eu estou errado em ser católico, eu vou na igreja dos crentes. Isso fez com que ele fosse para a igreja dos crentes e se convertesse a Cristo Jesus. Então, Deus é Deus, né? É Ele quem convence as pessoas, não somos nós. Nós não temos que ficar preocupados, porque assim, eu fui convertido por Cristo com uma pergunta se eu queria aceitá-lo. Eu falei, eu quero muito, eu preciso dele. E aí? Né? Mas foi a mensagem daquela noite, a palavra ali pregada que fez efeito em mim, porque a palavra sim, é uma espada de dois gumes, mais cortante do que qualquer outra coisa e penetra no mais íntimo dos homens, dividindo, separando juntas e medulas e discernindo os pensamentos. É a palavra que é poderosa para isso. Hebreus 4:12. Então, prega a Bíblia. Que parte? Prega ela. Ela é eficiente para salvar. Ok? Perfeito? Então, letrinha número 4, letrinha B, envolve a morte do pecador e sua identificação com Cristo, né? A justificação, a justiça de Deus envolve a morte do pecador
e a sua identificação com Cristo. O que eu falei? Já falei sobre isso, só reforçando. Quando Cristo morreu, nós também morremos. Quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Isso é a nossa identificação com Ele. Estar nele é se identificar com Ele, ok? Ser um com Ele. Onde a Bíblia diz isso? Em vários textos, mas a gente relacionou alguns aí. 2 de Coríntios 5, vamos lá. Lembrando que tem alguns textos da apostila que eu pulo, mas que seria bem bom que em sua casa você lesse, né? 2 de Coríntios 5, 14, 15 e 17. 2 de Coríntios 5, 14 e 15 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Primeiro ponto. Então ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Constrangimento é quando você não está à vontade, você concorda? Por exemplo, se você falar assim: olha, eu entrei num restaurante, era muito chique, e eu sou pobre, e eu fiquei constrangido lá. Um exemplo, né? Quando Paulo está dizendo que o amor de Cristo constrange, é porque você olha para o amor com que Ele te amou, ali no início da sua caminhada com Ele, e olha para a maneira com que você o ama, você fica envergonhado, você fica constrangido, porque você não amava Jesus. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então você não amava Jesus, mas Ele te amava profundamente ao ponto de morrer por você. É isso que Paulo está dizendo, o amor constrangedor de Jesus. Então quando a gente prega o verdadeiro evangelho e fala do amor de Jesus, é esse amor que o pecador ouve. Ele diz em seu interior, ou pode até falar mesmo: eu não mereço ser amado assim. Eu não mereço esse amor. Esse amor me constrange. Ok? Deu para entender? E aí Paulo diz, e a gente se identifica na sua morte, porque se ele morreu, logo todos nós que cremos morremos também. Acrescentei aí o que cremos. E aí depois no 17, ele diz: e assim se. Por que e assim se alguém está em Cristo? Porque ele está dizendo assim, tem pessoas que não estão em Cristo. Concorda? Quando a gente está dizendo e assim se, tem pessoas que estão em Cristo e tem pessoas que não estão em Cristo. As pessoas que estão em Cristo, as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas. E as pessoas que não estão em Cristo continuam vivendo da velha forma de viver. Continuam vivendo como viviam, sem Cristo. Por isso que, né, até o irmão veio perguntar para mim ali durante o intervalo: irmão, pode alguém aceitar a Cristo e não o recebê-lo? Eu digo assim, todo aquele que recebeu Jesus o aceitou, porque o homem também concorda, porque Deus opera no coração do homem para que o homem concorde, que o homem queira, o homem receba Jesus. Mas tem muita gente que falou que aceitou a Jesus e não aceitou coisa nenhuma, né? Por quê? Porque não está em Cristo, não nasceu de novo, não foi regenerado, continua vivendo da mesma forma, é o mesmo ser. Ele só hoje frequenta uma igreja, ou frequenta uma igreja desde criança, mas não nasceu de novo, não é nova criatura. Voltando aí para a apostila, outra referência, Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 3, versículo 1 ao 4. Irmãos, se ficar frio, vocês avisam que eu desligo o ar, tá bom?
Mas está no 26, acho que não vai ficar frio não. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4 diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, no primeiro texto que nós lemos, anterior a esse, fala logo, se ele morreu, todos morremos. Então, nós morremos com Cristo. E nesse ele diz, e se fostes ressuscitados com Cristo. Se ele ressuscitou, o poder da ressurreição dele também fez efeito em todo aquele que já creu em Cristo Jesus. Versículo 2: Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta, escondida, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. O que é isso? Quando Cristo vier buscar a sua igreja, quando ele manifestar-se, nós também seremos manifestos. Por quê? Porque receberemos um corpo glorificado, e essa manifestação nossa será em glória. E o apóstolo Paulo diz, Cristo que é a nossa vida. A vida eterna que nós temos pertence a quem? A Cristo. Ele compartilhou dessa vida conosco. Só para a gente pegar um exemplo tosco, vamos dizer que esse copo que eu acabei de beber um pouco de água tem vida eterna de Jesus nele. Um exemplo bobo. Quando eu criei em Cristo Jesus, essa vida escoou em mim, veio para mim. Eu recebi dessa vida eterna. Essa vida não era a vida que eu tinha antes. Essa vida é a que eu recebi dele. Por isso que a Bíblia chama essa vida, a vida de Jesus, de Zoe, no grego, que significa vida abundante, vida eterna. Quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ele não está falando, olha, que vocês vão viver bem, comer comida boa, vocês vão ser ricos, como os caras pregam por aí. A vida abundante é essa vida que tem tudo. Você vai abrir a despensa, a geladeira vai estar lá lotado, sabe? A vida abundante, quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ele está falando de vida eterna. Eu vim para que as pessoas creiam em mim e recebam vida, e vida abundante, que é uma vida eterna. É uma vida sem fim, é isso que ele está falando. Porque tem muito crente que não tem dinheiro, tem muito crente que passa dificuldade. Se você for estudar sobre a história da igreja, você vai encontrar pregadores que abençoaram a igreja e passaram necessidade. Você vai estudar a vida do apóstolo Paulo e ver que ele passou necessidade. Você vai ver que ele foi preso, apanhou, pegou cadeia, né? Então, não é isso que Jesus está falando. Não que ele não queira te abençoar, não que ele não queira suprir suas necessidades. Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Mas a gente, como crente, podemos passar circunstâncias adversas nessa vida como qualquer outro ser humano. E nessas circunstâncias, passar dificuldades mesmo. Tem um pregador, eu esqueci o nome, ele tinha uma filha cega, e quando ele foi preso por causa do evangelho, John Bunyan, ele fazia cadarços na prisão para poder ajudar no sustento da sua filha. Então, e um homem que escreveu livros, o autor do Peregrino, né, o livro mais vendido depois da Bíblia, é o livro mais vendido, o Peregrino. Então, note, este homem passou grandes dificuldades na sua vida. Tinha depressão, né, enfrentava lutas. Então, um homem que passou muita dificuldade na sua vida. Mas um homem que abençoou muitas pessoas e nos abençoa até hoje. Só para você ter ideia, refizeram o filme Peregrino, eu coloquei no grupo de teologia. Não sei, né? Refizeram em desenho animado, moderno agora, né? Muito legal, você acha no YouTube, está disponível lá, gratuito.
E esses dias eu mandei para um pastor, e um pastor passou para adolescentes no culto de sábado à noite. Pensa, gente, esse homem que já está na glória com o Senhor, abençoando os adolescentes de hoje, séculos depois. Então, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é essa vida eterna. É a vida que Jesus disse que fluirão rios de água viva do seu interior. Essa vida que flui de nós para outras pessoas também, quando nós pregamos a viva e poderosa palavra de Deus. Ok? Então, continuando a leitura, nós estamos lendo Colossenses 3, de 1 a 4, né? Não, já lemos Colossenses 3, de 1 a 4, agora a gente vai ler Efésios 2, 8 e 9. Lembrando que esse texto, Efésios 2, 8 e 9, é muito bom que você decore, muito bom, porque é um texto excelente para você poder conversar com qualquer pessoa sobre a salvação. Ele é suficiente, porque é o que ele diz, ó. Porque pela graça, favor imerecido, sois salvos. Como? Mediante a fé. Isto não vem de vós, não é humano, é dom de Deus, é presente de Deus. Dom significa presente. E não de obras, para que ninguém se glorie. Então, ele é suficiente. Se alguém disser assim, eu vou ser salvo se eu for obediente, esse texto vai dizer para ele, não é por obras, é pela graça somente. Depois que você for salvo e transformado, aí você vai conseguir ser obediente. Depois que você for salvo e transformado, aí você vai conseguir andar no caminho estreito, entrar pela porta estreita, depois que você for salvo. Agora, vem alguém de uma seita e diz assim, olha, não é suficiente para a salvação só crer em Jesus. Você precisa fazer alguma coisa. Você diz, não, está escrito aqui, ó, é pela graça, é favor imerecido. E não vem de nós, não. É um dom de Deus. É um presente de Deus que a gente recebe por fé, somente por fé. Não vem por obra alguma. Então o texto é muito claro aí com relação à origem da santificação. É pela graça somente. Letrinha C da sua apostila. Letrinha C diz assim, nossa identificação com Cristo, tornar-se um com Ele, nos faz perfeitos, santos, aceitos, herdeiros, filhos, etc. Ok? Pode ser que não faça agora, mas lembra que a gente leu na aula passada que no plano de Deus nós já estamos até glorificados? Lembra da aula passada que nós lemos sobre isso? Então, pode ser que não faça sentido para você essa frase agora. Você não é perfeito agora, mas você é perfeito aos olhos de Deus. Só falta se consumar isso. Você não é completamente santo agora, mas você é santo aos olhos de Deus e vai se consumar um dia. Você já é completamente aceito agora. Se recebeu a Cristo, Ele te aceitou completamente. Note que é invertido, não é você que o aceitou, é Ele que o aceitou completamente. Ele que aceitou esse miserável pecador que é você, que sou eu. Ele que nos aceitou. Ele nos fez herdeiros e cordeiros com Cristo, a Bíblia diz. Nós somos herdeiros das suas promessas. As promessas dadas a Abraão também se estendem a nós. Nós somos herdeiros das mesmas promessas de Deus. E nós somos filhos de Deus hoje, e antes éramos filhos do Dido. Então, 1 de Coríntios 6, vamos lá? Como a gente tem um certo tempo, vamos para Filipenses 3. Gálatas, Efésios, Filipenses. Dá tempo de ler esse texto tão longo. Filipenses 3, nós vamos ler um trecho longo aí, do 1 ao 16. Diz assim, quanto ao mais, irmãos,
Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Então Paulo começa dizendo, olha, eu ensino mesmo de forma repetitiva. E isso é uma segurança para vocês. Quantas vezes a gente já ouviu o mesmo sermão, a mesma pregação, ou o mesmo trecho, né, indo na igreja? Mas isso é segurança para nós. Eu até gosto de comparar com comida, né? A palavra de Deus é uma comida. E a comida você já comeu arroz com feijão várias vezes na sua vida. Mas vai comer mais muitas outras, porque é aquilo que te dá sustento, é aquilo que te traz saúde, né? Te dá segurança aí no caso da palavra de Deus. Versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Pessoal aí perturbando a igreja, né? Querendo dizer que além de crer em Cristo pela fé e ser salvo pela graça, era necessário se circuncidar. Versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia. Aqui o apóstolo Paulo começa a dizer quem ele era antes de Cristo. Por ser um judeu, ele foi circuncidado quando neném, ao 8º dia. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Ele era fariseu, o apóstolo Paulo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Então ele era um fariseu dedicado? Muito, ao ponto que ele perseguia a igreja, ele era contrário à igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele acreditava que a lei era justa, suficiente, defendia a lei, né, com toda a sua força, perseguindo os cristãos que diziam que não precisavam mais guardar a lei, porque cumpriram a lei crendo em Cristo, e não matava, porque não tem base bíblica para isso, mas no mínimo testemunhou a morte de Estevão, né? Versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que a mediante a fé, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, aqui legal. Tudo era legal, mas dá uma ênfase, né? Ele diz assim, eu, considerando aquilo que eu cria antes, eu cria na lei como suficiente. Agora eu considero tudo aquilo que eu era, judeu, circuncidado, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseu, eu considero tudo isso agora como esterco, porque eu conheci a graça de Deus, eu conheci o evangelho da salvação, e por eu ter conhecido isso, eu considero isso sublime, maior, muito superior à minha forma de pensar anterior. E por causa disso, agora eu quero o conhecer, versículo 10, e o poder da sua ressurreição. Quero conhecer Jesus e experimentar o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Nota como bem diferente do evangelho da prosperidade. Ele está dizendo assim, eu quero sofrer junto com Jesus. Eu quero sofrer por Jesus. Eu quero, conformando-me com ele na sua morte. Entrando na forma da morte de Jesus, me identificando com ele, assumindo para mim isso, quero mortificar o meu eu. Versículo 11, para que
desculpa, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse que, para de algum modo, alguns irmãos criam aí um pepino, dizem assim, tá vendo? Ó, Paulo não tinha certeza da sua salvação. Paulo estava pensando que poderia não ressuscitar dentre os mortos. Queridos, é só uma figura de linguagem o jeitão que o apóstolo Paulo está falando. Quando ele diz que ele queria experimentar o poder da ressurreição, ele já experimentou quando nasceu de novo. Quando ele diz que queria experimentar dos sofrimentos de Cristo, ele não está dizendo que ele ia sair por aí dizendo, ó, bate em mim, me castiga. Não, é porque ele iria pregar o evangelho e por causa disso ele seria perseguido. Então ele está aplicando aí coisas que viriam a acontecer, coisas que já aconteceram e coisas que viriam a acontecer pela obediência, né, a Cristo Jesus. Versículo 12. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Olha aí, como é diferente da salvação. Ele está falando do quê? Não que eu tenha recebido ou que eu tenha obtido a perfeição, a santificação completa. Ele não se diz perfeito. Olha o que ele continua dizendo. Agora, quando ele ressuscitar dos mortos, ele vai ser perfeito, o apóstolo Paulo? Sim. Então, por isso, no versículo anterior, para que alcance a ressurreição dentre os mortos. No versículo 12, parte B, diz assim, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também me foi conquistado por Cristo Jesus. Eu não sou perfeito, não julgo ter alcançado a perfeição, está dizendo o apóstolo Paulo, mas eu prossigo me dedicando neste alvo. A perfeição é o alvo para mim. Cristo me conquistou para a perfeição. Eu busco a santificação, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Versículo 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Olha que estranho. Ele falou que não julgava ser perfeito, que o alvo dele era ser perfeito, que ele deixa as coisas para trás e prossegue cada dia buscando a perfeição e a santificação, não é isso? E depois ele diz assim, nós que somos perfeitos. Falou ou não? Notaram isso aí no texto ou não? Olha o versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, todos, pois, ele se inclui na lista? Se inclui. Paulo está confuso? Não. Paulo está falando de duas coisas que a gente está falando aqui. Uma, a posição e a condição. Duas coisas. Qual é a posição do crente justificado diante de Deus? Ele está dentro de Cristo, escondido em Cristo. Lembra que a gente falou tudo isso? Está nele, em Cristo. Cristo é santo? Sim. Então aquele que está em Cristo é santo? É visto por Deus como santo? É visto por Deus como perfeito? Então qual é a posição do crente? Perfeito. Por isso, todos nós que somos perfeitos. Posição. Mas qual é a condição do viver diário do crente? Ele é 100% santo? Não. Por isso ele diz, não julgo que tenha alcançado a perfeição, aguardo também a ressurreição dentre os mortos. Perfeito? Ficou claro aí na sua mente, na minha mente? Então, em teologia a gente chama de condição e posição, duas palavrinhas diferentes. 1 de Coríntios 6, vamos lá agora. Primeira de Coríntios 6:1. Aventura-se algum de vós, tendo questão para com outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Quem são esses santos do texto aí?
Os irmãos. Então, os irmãos identificados com Cristo são santos. Então, no texto anterior, os irmãos identificados com Cristo, nós os crentes identificados com Cristo, a nossa posição é de perfeitos e a nossa posição é de santos também. Perfeito? Por isso que Paulo começa suas cartas dizendo assim, aos crentes, aos santos que habitam em tal lugar, aos santos, tal, por isso, por causa da nossa posição. Efésios 1. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 1, do 1 ao 8. Acharam? Começa assim. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, aos santos, aquilo que a gente falou, que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Então, um momento. O crente, depende da versão, fala que nos tem abençoado. Mas o crente, ele será abençoado no futuro? Ou ele tem sido ou foi abençoado? Qual é a resposta correta? Vou ler o texto de novo. 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. No passado. Isso. Mas tem alguma que diz assim, nos abençoará no futuro? Nenhuma versão vai trazer isso. Por quê? A bênção de Deus sobre a vida do crente não é uma coisa que o crente tem que ficar buscando. Lembra lá da figura do Velho Testamento que diz que a bênção correria atrás das pessoas e as alcançariam? Lembra disso? No Novo Testamento, isso faz sentido e se cumpre. Como se faz sentido e se cumpre? Quando você crê em Cristo Jesus, você já é também abençoado por Ele. Por quê? A tua posição em Cristo, dentro de Cristo, é estar nas regiões celestiais, onde Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Tudo. Por isso que Pedro diz que também, ele escreve dizendo que Deus já nos deu tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade. Então o crente não tem que ser caçador de bênção, ficar indo de igreja em igreja, de culto com tema isso, com tema aquilo, buscando, não. O crente tem que estar convicto dizendo assim, eu já sou abençoado por Deus. O meu trabalho vai produzir suficiente para que eu possa comer, para que eu possa beber, para que eu possa usufruir e viver a vida. Ah, mas se eu ficar desempregado, o que eu faço, irmão Marcelo? Não desespera. Não desespera. Porque o mesmo Deus vai suprir as suas necessidades. Vai usar a vida do irmão, do outro irmão, mas vai suprir as suas necessidades. Então, o crente já é abençoado por Deus. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, ele nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Qual o objetivo da escolha? Sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. O propósito de Deus para mim e para você é que a gente seja santo. É que a gente viva uma vida reta. Irrepreensível significa isso. Uma vida reta. Alguém que não pode ser repreendido. E alguém cheio de amor. E em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito
de sua vontade. Ele, por sua vontade soberana, nos predestinou para Jesus. Ou seja, qual é o nosso destino? Ser entregues para Jesus. Ele nos escolheu e nos predestinou, nos deu o destino de ser entregues para Jesus. Como? Pelo beneplácito da sua vontade. Ele quis. Foi ele que quis. Foi uma decisão soberana. E ele nos adotou como filhos. Nos adotou como filhos. Versículo 6. Para louvor da sua graça, do seu favor imerecido, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amado com letra maiúscula, se referindo a quem? A Jesus. Então, para o louvor da sua graça, para o louvor do seu favor imerecido, que ele nos concedeu de graça, gratuitamente. Em quem? Em Jesus. Então, qualquer um que pense, olha, ele me escolheu, ou ele me predestinou porque eu era especial, está equivocado. Para louvor do seu favor imerecido, e de graça, gratuitamente no amado, não por causa de nada de você. Versículo 7, no qual temos a redenção. Redenção você pode traduzir por resgate. No qual temos o resgate pelo seu sangue. Por que resgate? Porque nós éramos antes escravos do pecado. Ele nos resgatou da escravidão do pecado. A remissão dos pecados. O que é remissão? O perdão dos pecados. Segundo a riqueza da sua graça. Note quantas vezes a palavra graça, favor e merecido, está sendo citado nesse trecho que a gente está lendo. Graça, 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 favor e merecido, favor e merecido. Tudo ele que está fazendo, tá entendendo na leitura? Ele elegeu, ele predestinou, ele adotou como filho, ele abençoou, ele nos escolheu, ele nos redimiu, ele nos perdoou por os nossos pecados. Por quê? Por causa da riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Até aí, né? Efésios 1, de 1 ao 8, ok? Deu para entender esse módulo? Foi bom? Foi bom? Que bom, graças a Deus, né? Justificação pela fé é um assunto que a maioria dos crentes, a maioria esmagadora, não entende. Se você chegar para um crente na sua igreja e perguntar para ele assim, você é justo? Talvez ele diga sim, mas se ele responder sim, ele está pensando nos méritos dele, está dizendo, eu estou vivendo uma vida correta, eu pago minhas contas, eu sou bonzinho. Mas ele não vai pensar na justificação. Se você falar para ele, você é justo perante Deus, se Deus olhar para o seu dia a dia, porque você pensa, porque você sente, você é justo, a maioria vai falar, não, aí não, né? Porque ele sempre vai pensar nos méritos próprios. Mas você, aluno de teologia, se alguém perguntar isso, você vai falar assim para ele, você está me perguntando sobre condição ou posição? Aí ele vai falar, hã? Porque pela minha posição em Cristo, que estou escondido nele, sim, sou justo diante de Deus. Mas pela minha condição humana, ainda sou um pecador carente da graça e aguardo a ressurreição. Amém? Beleza? Então, Deus os abençoe, vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos a Deus pela tua palavra, nós lemos a tua palavra e sei, ó Pai, que apenas a leitura da tua palavra é suficiente, Pai, porque é o teu Espírito que é o verdadeiro professor, é teu Espírito que nos dá discernimento, é teu Espírito que ilumina as nossas mentes para que a gente possa compreender a tua palavra. Pai Santo, abençoa-nos, ó Deus, nesse domingo e que a gente continue meditando na tua palavra. Dá-nos oportunidade durante essa semana de falar algo da tua palavra, Pai. No nome santo de Jesus, nós pedimos, Pai, coloca no nosso caminho pessoas que carecem da tua graça. Coloca no nosso caminho e nos prepara para que a gente possa anunciar o teu verdadeiro evangelho e pessoas possam ser salvas por meio de nós, usando simplesmente a nossa vida como instrumento, Pai. No nome santo de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus.